Pessoal, vamos começar a falar sobre as boas práticas de manejo dentro do viveiro. A gente já passou da semeadura, então agora a gente tem que saber o que realizar dentro do nosso viveiro, né? Como manejar as nossas mudas em desenvolvimento dentro do viveiro para que a gente tenha um bom resultado no final, certo? Então essas etapas que eu vou falar para vocês agora, pessoal, primeiro de tudo, elas começam imediatamente após a semeadura. Então você semeou elas, as nossas sementes. Essas etapas de manejo elas já começam. Algumas vão começar a ser realizadas e outras, o tempo para começar elas começa a contar, começa a valer a partir da nossa semeadura, tá certo? Então vocês vão perceber aí que algumas etapas vão começar imediatamente e outras etapas, a partir da semeadura, nós vamos contar o tempo para começar a realizar. Então não adianta você ficar postergando essas etapas, porque não realizar elas corretamente ou realizar elas de forma incorreta ou inadequada vai gerar mudas de baixa qualidade. Bom, então, é como eu estou falando aqui no segundo ponto. A realização correta de cada uma dessas etapas que eu vou falar para vocês, ela é determinante para a gente ter mudas de alta qualidade no final, certo? A gente precisa sempre ter em mente, pessoal, que as nossas mudas de maracujá, elas são muito sensíveis, principalmente no primeiro mês. Tá certo? Então, principalmente nesse primeiro mês aí, essas etapas vocês vão perceber que elas são mais intensas, elas são mais, principalmente a parte de monitoramento, a gente tem que estar sempre de olho, porque qualquer ataque, por menor que seja, a nossa planta vai sentir muito mais do que nos outros meses e no campo, tá? Então, a gente tem sempre que entender que as mudas de maracujá, por si só, já são sensíveis. Mas no primeiro mês elas são ainda mais sensíveis, beleza? Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é para vocês entenderem que não vale a pena a gente levar mudas de baixa qualidade para o campo e nós vamos evitar isso ao máximo para que, realizando essas etapas corretamente. Vocês vão ver que não tem mistério, tá bom? Mas existe sim uma organização, planejamento e critério para você realizar tudo isso. Por que a gente tem que evitar tanto mudas de baixa qualidade, tá? Primeiro de tudo, elas têm menores chances de vingar no campo, ou seja, você vai ter todo o trabalho de produzir elas e elas não vão vingar no campo, não vão sobreviver no campo, é um prejuízo grande. Elas se desenvolvem lentamente, atrasam a produção, produzem pouco, tá certo? Adoecem com maior facilidade, aumentam os custos com defensivos e fertilizantes e, obviamente, diminui nosso lucro se nós chegarmos a ter algum lucro, tá? Então, não vale a pena a gente correr esse risco, tá, pessoal? Vamos realmente prestar atenção, fazer com bastante critério, que vocês vão ver que não tem mistério, mas a gente precisa fazer aí, dar uma atenção boa para isso, beleza? Agora, quais são essas etapas de manejo no viveiro que eu estou me referindo, tá? A primeira delas, pessoal, que a gente vai realizar durante todo o período no viveiro, é o acompanhamento e monitoramento, tá certo? A gente tem que estar sempre monitorando e acompanhando o desenvolvimento das nossas plantas. A segunda delas é a capina manual dos saquinhos de muda. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é. A gente tem a irrigação das nossas plantas também, crucial, fundamental, um dos principais pontos aqui, e muita gente acaba perdendo a mão disso aqui, para falar a verdade para vocês. O espaçamento é muito importante também. Controle de pragas e doenças, vamos ter uma aula específica sobre isso, controle de pragas e doenças dentro do viveiro. Vamos ter também fora do viveiro, então a gente vai fazer esse detalhamento das duas etapas. E adubação dentro do viveiro, tá bom? Também vai ter uma aula específica sobre isso. Show de bola? Então, nessa primeira aula aqui, pessoal, sobre as etapas de manejo dentro do viveiro, a gente vai se atentar a esses 4 principais pontos aqui, beleza? Começando pelo monitoramento, tá? Pessoal, por conta da fragilidade das nossas plantas, o monitoramento do viveiro precisa ser constante. Tá? A gente precisa estar sempre de olho nisso aí. O que é preciso monitorar nessa fase, tá certo? Nessa fase que eu diga toda a etapa dentro do viveiro. A gente, desde o momento que nós semeamos as nossas sementes até o momento que elas vão para o campo, a gente tem que estar de olho no nosso viveiro. Tá? A gente tem que olhar o quê? O aspecto das mudas, como estão nossas plantas. O aspecto do substrato, tem muita gente que vacila nisso aqui, tá certo? E as instalações do viveiro, a gente tem que olhar a estrutura do nosso viveiro, tá? O que nós temos que monitorar nas nossas plantas, tá? Pessoal, a gente tem que olhar o aspecto delas, saber como as nossas plantas elas falam,
tá certo? Só não sai som, tá? O aspecto manchado, amarelado, murcho, deformado, são aspectos que têm que chamar a nossa atenção. Por quê? Porque eles podem indicar tanto um ataque de pragas, de doenças também, como deficiência nutricional. Tá? Então, o primeiro passo, depois que a gente vê esse aspecto manchado, amarelado, murcho ou deformado, a gente tem que diagnosticar se são sintomas de doença ou de deficiência. Tá? Se for de doença, pessoal, e houver um tempo hábil, de doença ou de praga também, né? Se houver um tempo hábil para a recuperação da nossa muda até o momento de plantar ela, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar essa muda, fora do viveiro de preferência, e iniciar o tratamento. Beleza? Então, a gente vai falar sobre tratamento e prevenção das pragas e doenças quando a gente falar na próxima aula sobre esse assunto, beleza? Mas a gente tem que fazer essa primeira etapa logo de monitoramento, que é identificar, diagnosticar isso aqui e isolar essa nossa muda se a gente identificar que é uma doença, tá? Aqui é um exemplo de algumas mudas isoladas. A gente percebe na foto à direita aqui, ó, algumas manchas nela, ó. Vocês conseguem ver algumas manchas pequenininhas. E a gente percebe que elas não estão com aspecto, aqui na foto à esquerda, a gente percebe que elas não estão com aspecto muito saudável. Tá? Então, isso aqui já chamou nossa atenção e nós isolamos elas para poder analisar melhor, certo? E como tinha mancha nas plantas, aparentava muito ser um ataque de doenças. E nossa região é muito comum a antracnose. Então, isso aqui chamou nossa atenção, a gente faz o isolamento delas, como vocês estão vendo aqui, todas isoladas, certo? E aí, a gente vai começar o tratamento. Agora, o que acontece, pessoal? Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre na próxima aula, tá? Sobre o controle de pragas e doenças. Agora, a gente também tem outra forma de diagnosticar, né? Pode não ser doença, pode ser uma deficiência nutricional, tá? E a mesma ideia, a gente tem que analisar se há um tempo hábil para a gente fazer a recuperação dessa nossa planta. Tá? Se houver um tempo hábil, a gente não tem necessidade de isolar nossa planta, a gente tem que iniciar a adubação, se não tiver sido iniciada ainda, imediatamente, para que a gente consiga repor esse nutriente para a nossa planta. Tá? A adubação a gente vai falar numa das próximas aulas também. Tá? Se ela já estiver sendo adubada, pessoal, a gente tem que revisar o equipamento ou a forma que está sendo realizada a adubação. Porque pode, muito provavelmente, ser o posicionamento dela no viveiro, ou então o nosso equipamento não está fazendo a distribuição correta do adubo, tá? A forma que a gente está fazendo a mistura da cauda de adubação foliar, por exemplo, não está legal, a gente não está misturando bem, não está na dosagem certa, enfim, provavelmente não está tendo esse bom aproveitamento da nossa planta e ela está tendo essa deficiência, beleza? Então, esse aqui é o que a gente tem que fazer se nós encontrarmos um aspecto que indique deficiência nutricional, beleza? Aqui a gente consegue ver, pessoal, já numa planta mais adulta, porque eu não tenho foto em plantas mais novas, eu também não consegui encontrar na internet, mas você consegue perceber, ó, a clorose, né? A clorose aqui indicando, ó, a nossa planta ela tá toda manchada com umas manchas amarelas, umas necroses nessas manchas amarelas. Como vocês podem ver, já com um aspecto bem diferente daquele anterior que eu mostrei para vocês, né? Isso aqui já indica uma deficiência nutricional, tá, pessoal? Isso aqui provavelmente está faltando algum nutriente. Nesse caso aqui, inclusive, aparenta ser magnésio. Mas isso aqui é um aspecto que tem que chamar a nossa atenção e a gente tem que começar a fazer esse tratamento como eu falei para vocês. O tratamento, de forma mais específica, eu vou falar para vocês na aula de adubação, certo? Mas quero que vocês entendam que esse monitoramento tem que detectar esse tipo de coisa. Tem que detectar essas manchas e a gente tem que saber diferenciar se são manchas de doenças. A gente tem que saber quais são os sintomas de doenças, a gente vai falar na próxima aula. E a gente tem que saber quais são os sintomas de deficiência nutricional, que também a gente vai falar numa das próximas aulas. Beleza? Então isso faz parte do nosso monitoramento das nossas mudas. Agora, eu falei tudo, esse tratamento que eu falei para vocês aí, pessoal, tanto quando a muda está doente, quando a muda está com deficiência nutricional, que a gente tem que se atentar ao tempo hábil para
a recuperação dela até o momento do plantio, né? Porque como eu falei para vocês, não é interessante a gente levar mudas de baixa qualidade para o campo. Então, se chegou o momento de você fazer o plantio, várias mudas suas chegaram, estão bonitas e vão para o plantio, né? Tá dentro do seu planejamento. Essas mudas que não conseguiram se recuperar ou que adoeceram muito próximo dessa época de plantio, é interessante que você não leve elas para o campo, tá, pessoal? Não leve elas para o campo, porque elas não vão render. E se elas continuarem adoecendo lá, pode ser que elas levem essas doenças, elas propaguem essas doenças para as outras plantas que estão saudáveis, tá? Então, se não houver um tempo hábil para recuperação, pessoal, não adianta você insistir. Elimine a muda incinerando-a ou queimando ela ou enterrando ela, tá? Se for o caso de doença. Se for caso de deficiência nutricional, você pode simplesmente eliminar ela, tá certo? Incinerando ou enterrando também não tem problema, ou jogando ela em algum lugar afastado do pomar, tá bom? Para que ela se decomponha ao ar livre, beleza? Não é interessante a gente levar mudas de baixa qualidade para o campo. Sempre reforçando para vocês, beleza? Esse monitoramento, pessoal, das mudas e deve ser realizado pelo menos uma vez por dia, tá? Quando essas mudas estiverem bem desenvolvidas, depois dos 30 dias, depois dos 45 dias, você pode fazer esse monitoramento 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, tirando um dia ou outro que você não faça, mas nesse primeiro momento, nessas primeiras semanas de desenvolvimento, dos 30 dias até os 45 dias mais ou menos, é interessante que todo dia você monitore como elas estão, tá certo? Porque nessa fase, nesses primeiros momentos aqui, qualquer imprevisto, qualquer ataque de pragas ou de doenças, ou até deficiência nutricional, pode levar a nossa muda à morte, tá certo? Nesse período a gente tem tempo hábil para recuperar, a gente tem aí mais 30, 40 dias para poder recuperar ela. Então, essa fase aqui é muito importante, o monitoramento constante. Depois que já tiver com uns 45 dias, aí você pode reduzir um pouquinho essa frequência, beleza? Monitoramento do substrato, pessoal. Depois que a gente monitora nossas mudas, pessoal, é interessante entender que a gente precisa monitorar também o nosso substrato, porque ele é um ambiente onde as raízes estão se desenvolvendo, né? Então, se ele não estiver em boa qualidade, em boas condições, a gente vai ter prejuízo no desenvolvimento das nossas mudas também, tá? Então, o que a gente tem que observar no nosso substrato? Primeiro de tudo, pessoal, umidade. A primeira coisa que você tem que monitorar é a umidade, influencia diretamente no manejo de irrigação, que eu daqui a pouquinho vou falar para vocês, tá? Mas é importante que você monitore se o seu substrato ele está com uma boa umidade ao longo do dia inteiro. Se você faz a irrigação no início da manhã, por exemplo, eu vou falar depois isso para vocês, e no meio do dia o seu substrato já está completamente seco, isso já tem que chamar sua atenção para a sua rotina de irrigação, porque muito provavelmente você vai precisar complementar essa irrigação com uma segunda irrigação no meio do dia, certo? Para você garantir que a sua planta vai ter umidade no substrato, porque ela precisa de bastante água nesse início. Um déficit hídrico na nossa planta nesse primeiro momento, pessoal, é gravíssimo, tá? Outra coisa que a gente tem que olhar bastante no nosso substrato, pessoal, é a compactação. Essa compactação, normalmente, ela ajuda a gente a identificar a umidade. Porque se o seu substrato estiver seco, empedrado, que a gente chama, muito rígido, muito compactado, muito provavelmente também é por conta da falta de umidade. Então, muito provavelmente está faltando você irrigar mais as suas plantas, beleza? Então, isso a gente tem que olhar com muito cuidado, certo? Outra coisa que a gente tem que olhar, pessoal, é a presença de lodo na superfície, tá? Aquele lodo, aquele limo na superfície do substrato que muitas vezes pode acabar se formando. Isso já indica, pessoal, que talvez a gente esteja fazendo uma irrigação exagerada. A gente está gerando um encharcamento no qual fica aquela água acumulada em excesso ali em cima na superfície do nosso substrato. E isso não é interessante também, tá? Não é interessante a gente encharcar na hora de fazer a irrigação o nosso substrato, porque quando a gente encharca o nosso substrato, a gente fecha todos os poros do nosso substrato e falta ar dentro do substrato para que a nossa planta precise se desenvolver. E sim, pessoal, a nossa planta precisa de ar também, e tem ar dentro do substrato, tem ar inclusive dentro do solo, tá bom?
que é muito importante, por isso que muitas vezes a gente trabalha a questão de descompactação do solo para inclusive melhorar a aeração do solo, tá? Então, encharcamento, lodo na superfície já é um indicativo forte de que está tendo um encharcamento no nosso substrato e que a gente precisa ter uma atenção com relação a isso, certo? A frequência de monitoramento, pessoal, é muito rápida, é muito simples, né? Quando você faz o monitoramento uma vez por semana, corretamente, né? Você vai lá, irriga o seu substrato de manhã, aí no meio do dia você vai lá e identifica como é, você faz o monitoramento do substrato, você já consegue ver se o seu substrato está tendo uma boa umidade ou não, tá certo? Meio do dia, que eu quero dizer, até umas 2 da tarde você faz esse monitoramento para saber se ainda tem umidade. Então, depois que você faz essa vez, fica muito mais simples, né? Porque você já vai identificar que ou você está irrigando em excesso ou você está irrigando de forma inadequada e você vai poder ajustar isso. Então, a frequência desse monitoramento do substrato, pessoal, pode ser de uma vez na semana, não tem problema, tá certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, nosso substrato, não sei se vocês conseguem ver pela imagem, mas não sei se dá essa impressão, mas vocês conseguem ver que não tem lodo por cima do nosso substrato, vocês podem ver aqui, tá? E ele não está com aspecto seco, vocês podem ver que ele está um aspecto um pouco úmido, não sei se a imagem consegue passar isso para vocês, mas os nossos substratos a gente sempre garante que tem umidade lá, tá certo? A gente sempre garante porque a gente faz esse monitoramento e por experiência a gente já sabe que a nossa irrigação do viveiro deve ser realizada 2 vezes no dia. Então, o que acontece, pessoal? Depois que a gente faz o monitoramento do nosso substrato, um outro monitoramento importante é as condições da estrutura do nosso viveiro. Então, a gente tem que olhar as telas de sombreamento e o plástico de cobertura, verificar se não tem nenhum furo ou um rasgo, tá? Porque pode surgir esses furos e rasgos por ação do tempo ou de animais, e esses furos e rasgos, eles podem acabar permitindo a entrada de pragas, entrada de animais, entrada de vetores de doenças no nosso viveiro. Tá certo? Tela de sombreamento também / tela anti-afídio, tá certo? Eu esqueci de colocar aqui, mas a gente tem que ficar de olho nisso aí, se o telamento do nosso viveiro tá intacto, para que a gente tenha uma boa proteção, beleza? A gente tem que monitorar a estrutura e as bancadas, tá, pessoal? Então, a estrutura que eu quero dizer, os suportes do nosso viveiro, a estrutura que sustenta o teto, sustenta as paredes do nosso viveiro, a gente tem que ficar de olho nisso aí, tá bom? Para saber se elas estão rígidas, se estão com boa qualidade. A gente tem que olhar as bancadas suspensas, tá bom? Se a gente fizer bancadas suspensas no caso, para saber se elas estão com uma boa estrutura, se a estrutura está resistente ainda, porque elas passam longos períodos encharcadas, né, pessoal? E com um bom peso em cima delas, que é o peso das nossas mudas. E se elas quebrarem ou acontecer algum tipo de coisa com elas, as nossas mudas podem acabar sendo prejudicadas. Então a gente tem que monitorar essa estrutura dessas bancadas. O sistema de irrigação, tá, pessoal? A gente tem que ficar de olho. Se a gente usar um sistema de irrigação, a gente tem que ficar de olho em entupimentos e ficar de olho na uniformidade. Porque vamos supor que você tem um sistema de irrigação e dos aspersores, dos nebulizadores, está entupido. Provavelmente as plantas ali naquele raio vão estar comprometidas, não vão receber adubação e nem irrigação da forma adequada. Isso, obviamente, prejudica elas. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí também, tá? E a frequência desse monitoramento, pessoal, deve ser de pelo menos aí 3 vezes na semana, tá certo? E por que é tão frequente, como eu estou falando para vocês, 3 vezes na semana? Porque é o seguinte, muitas vezes a gente está fazendo nosso viveiro, pessoal, na própria propriedade. E aí, obviamente, a gente sabe que vão ter animais circulando pela propriedade, a gente sabe que as condições do campo climáticas elas podem acabar sendo um pouco mais hostis em algumas épocas do ano, tá? Então a gente tem que fazer esse monitoramento um pouco mais constante, beleza? Para garantir, porque tem que lembrar que a primeira barreira de proteção das nossas plantas é justamente o viveiro, certo? Beleza, passando agora dessa parte de monitoramento, pessoal, a gente tem que fazer a capina manual, tá certo? O que é essa capina manual? Quando o substrato, pessoal, ele é feito com terra, normalmente ele traz consigo um banco de sementes de plantas invasoras, de ervas daninhas, tá certo? E o que acontece? À medida que a gente vai irrigando o nosso substrato, nossos saquinhos de mudas, elas vão nascendo,
tá? Essas sementes, elas vão germinando e vão surgindo as plantas invasoras e as ervas daninhas no nosso substrato. E esse excesso de plantas invasoras pode atrapalhar o desenvolvimento das nossas plantas, das nossas mudas, tá? Por conta da competição por água e nutrientes, por conta do sombreamento que elas podem fazer para nossas plantas, principalmente no momento nas fases iniciais, por conta do entrelaçamento, elas podem acabar se entrelaçando com a nossa planta e quebrando ou entortando nossa planta, que não é interessante, tá? Então a gente tem que realizar essa capina manual. Aqui vocês podem ver, nesse saquinho de mudas aqui, eu não tenho saquinho de mudas com essa, eu não tenho foto com saquinho de mudas com as plantas invasoras muito altas, muito grandes, porque a gente sempre está fazendo essa capina manual, tá? Mas vocês conseguem perceber aqui, ó, a muda de maracujá aqui no meio e as plantas invasoras se desenvolvendo aqui nos arredores do nosso saquinho de mudas, né, do nosso substrato. Então são essas plantas aqui que a gente precisa eliminar, certo? Aqui vocês podem ver, ó, nosso saquinho de mudas, ó, sem nenhuma planta invasora, né? Todos limpos, recém-feito a capina manual. Então vocês conseguem perceber aqui que não tem nenhum tipo de competição excessiva por absolutamente nada. Nossa planta tem seu desenvolvimento pleno e tem todo o substrato à disposição dela, né? Então, quanto mais frequente essa capina for realizada, pessoal, melhor, tá certo? Então, quanto mais frequente, melhor. No entanto, é uma tarefa que demanda tempo e mão de obra. Então, ela pode ser realizada a cada 10 dias, tá bom? Ela pode ser realizada assim com uma frequência um pouco menor. Pode ser realizada a cada 10 dias porque ela é uma tarefa que vai demandar um pouco mais de tempo. Agora, a gente tem que se atentar a um pequeno detalhe, tá, pessoal? Nas primeiras semanas de desenvolvimento da nossa muda, né? Ela está germinando. As plantas invasoras, pessoal, podem ser muito parecidas com a muda de maracujá. Vocês viram na foto anterior? Ó, vou até passar ela um pouquinho aqui para frente para vocês darem uma olhada. Essas plantas aqui invasoras, elas podem confundir com a muda de maracujá. Esse caso aqui está até um pouco mais fácil de identificar, mas tem algumas que é difícil de identificar. Então o que acontece? Nesses primeiros dias de desenvolvimento, nessas primeiras semanas, eu digo até uns 15 dias, não é recomendado que você faça a capina manual se você não souber identificar a sua muda de maracujá. Tá certo? Se você não souber identificar a sua muda de maracujá, não faça a capina manual para evitar que você acabe capinando a própria muda de maracujá. Tá certo? Então, se você não tiver essa segurança, não faça nesses primeiros dias e aguarde algum tempo para você realizar, porque em algum momento você vai conseguir identificar ela. Ela vai se diferenciar das plantas invasoras, certo? Bom, pessoal, então, entendido essa parte da capina manual, vamos passar para um dos principais pontos de manejo do viveiro, que tem muita gente que acaba até mesmo se atrapalhando, que é a irrigação, tá certo? Nesses meses de desenvolvimento, pessoal, até o final, até elas irem para o campo, tá? A gente não pode permitir que nossas plantas passem por estresse hídrico, tá? Isso pode acabar enfraquecendo elas, e mudas fracas, elas são mais suscetíveis a doenças e acaba atrasando também seu próprio desenvolvimento, tá certo? Então, a gente não pode vacilar na irrigação nessa fase inicial. É muito crítico esse ponto, tá? E o que acontece? Primeiro passo, a gente tem que definir um manejo de irrigação adequado e monitorar quanto tempo a umidade permanece no nosso substrato. Aquilo que eu falei para vocês no monitoramento do substrato, né? A gente tem que saber se nosso substrato ele está retendo umidade por um tempo considerável para que a nossa planta tenha um bom aproveitamento e não passe por estresse hídrico, tá? Então, é natural, pessoal, por que a gente tem que fazer esse monitoramento, né, de umidade do substrato, tem que ter todo esse manejo? Porque é natural, depois que a gente faz a nossa rega, a gente faz a nossa irrigação da nossa planta. Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. Tá? É um curso que a gente está lançando, onde a gente está abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda para a nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal, vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos, esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas, nossos e-books,
vão estar disponíveis para você. Nossos e-books nós já lançamos, inclusive, tá certo? Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar. Tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano para poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados que estão aqui embaixo desse vídeo. Você vai no primeiro link, que é Seja Membro do canal e aproveite todas as vantagens. Pode clicar nele que vai abrir as opções para você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em Seja Membro. Por R$ 39,99 por mês, menos de R$40, menos de R$50, um preço realmente para o que você vai ter acesso sendo membro do canal, cursos, e-books, tudo mais. Esse preço realmente está super acessível. A gente está tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente está oferecendo um preço muito bacana para que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai lá, você assina e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo e a aprovação tem sido excelente. Então eu convido você a se tornar membro do canal para poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no Clube de Membros e a gente se vê.